Agradecer em especial ao Rodrigo, por toda a generosidade e participação que fez aqui junto com a gente, e pelos acompanhamentos que fez junto conosco, as conversas todas ao longo desse último ano. Quero agradecer ao Toninho, à Thaisa e ao Matheus por virem e se disponibilizarem a conversar sobre a exposição, a conversar sobre pintura. Eu tenho a impressão que teve uma certa repercussão aqui, a exposição que me deixou muito contente, desde a última conversa que a gente teve aqui, com, enfim, matérias publicadas e certo debate que nasceu a partir disso, relacionado tanto a uma ideia de silêncio mais complexa do que a princípio a gente imaginava que ia nascer, né? Bem como em relação a certa ideia de uma escola de pintura paulista ou coisa dessa natureza, que acho que deixou todo mundo um tanto intrigado aqui. E a partir de tanto essas questões quanto certos impasses mais relacionados à exposição e a essa ideia de pintura contemporânea, a gente vai tecer algumas questões. Eu sou Gabriel Semastin, eu sou crítico de arte e fui quem escreveu o texto aqui para a exposição. Eu vou apresentar brevemente todos os convidados e, em seguida, nós vamos todos fazer algumas considerações, começando por mim e pelo Matheus, com breves apontamentos, para, em seguida, encetar o debate, de fato, com a Thaisa e com o Toninho. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, ao Rodrigo, a Thaís e ao Toninho, e vamos lá. Bom, Matheus Lopes Quirino, ele é jornalista e crítico de livros do jornal o Globo. Trabalhou no jornal Estado de São Paulo, onde cobria literatura e artes visuais. A Thaisa Palhares, é professora de estética da Unicamp, crítica de arte e curadora. Tem doutorado em filosofia pela USP, foi curadora da Pinacoteca de São Paulo. Publicou recentemente Alberto da Veiga Guiñá, Modernidade e Tradição, pela editora Unicamp. O Antônio Gonçalves Filho é diretor cultural da Almeida Daily, foi crítico de arte da Folha de São Paulo e do Estadão, tendo sido editor do Caderno 2 do Estado de São Paulo. Passou por vários outros periódicos, como Veja, e tem vários livros publicados pela Cosac Naif, como Náufraga e Primeiro Individual. Eu acho que eu vou passar então a primeira palavra para você, Matheus. Eu falo em seguida e passamos aí para os convidados. Bom dia. É, Enfim, eu estou aqui, né? Fui convidado por esses queridos amigos para fazer um papel mais provocativo, né, nesse debate de arte, porque eu não sou um crítico de arte, né? Eu escrevo sobre livros e, né, critico livros, mas são dois ofícios profundamente interligados, né? A palavra e a imagem e, enfim, tudo é narrativa, né? Claro que a narrativa visual tem aspectos muito mais, né, densos e abstratos, né? A imagem é diferente da palavra. E eu comecei a escrever sobre artes visuais com o Toninho no Estadão, né? Quando a gente trabalhava junto, trabalhou durante 4 anos juntos lá, no caderno, no suplemento dominical, aliás. E ele me puxou para esse mundo, né? Continuo escrevendo sobre artes até hoje. E tô aqui para fazer esse meio de campo, né? Entre a crítica, a curadoria, e a vida real, né? Que, enfim, aproximar um pouco o público da contemporaneidade e do debate, né? Do que está mais candente. Então eu sou mais um provocador aqui nessa mesa. E, enfim, queria agradecer de novo. Eu vou fazer as contas Ah, tá. e aí passo. Bom, eu vou ser bem breve também. Eu acho que só o que eu queria é fazer algumas introduções e trazer algumas questões que vieram durante tanto a escrita do texto quanto enquanto estava sendo pensada essa exposição, porque parece que essa ideia de silêncio, ou, enfim, como eu disse, essa questão da escola paulista viraram objeto. Eu falo aqui em especial, me refiro aos textos do André Vecchi e do Fabrício Reiner, né? Junto ao do Alex Avelino na Folha de São Paulo, mas que os três escreveram respectivamente o Alex para a Folha de São Paulo, o Fabrício para o das Artes e o André Vecchi para o Estado da Arte, né?
E em todos os textos existiu, acho que tanto uma questão especial no texto do André, não, texto, isso do André, de chamar a nós de uma tradição do silêncio, dizer que parecia que existiam tanto críticos interessados em formar uma tradição e artistas que se envolviam na reta de uma tradição do silêncio, a partir do que chamavam Paulo Pasta de um mestre da Escola Paulista de Pintura. E nisso, um pouco que tanto conversando com o Paulo, quanto conversando com outras pessoas, me surgiu certa localização, ou certa dificuldade no mapeamento do que consiste essa escola. E, de alguma forma, em quais são as características, se é possível chamar isso de escola, e que diabos hoje quer dizer ser uma escola hoje de pintura, né? E além disso, quando a gente estava pensando um pouco dessa questão de um silêncio da tradição, que de saída soa um pouco pretensioso, eu acho que era sobretudo uma tentativa de entender de que modo hoje existe certa ausência de um debate público com força dada, né, dentro do debate, dentro do pouco debate que existe hoje sobre pintura ou sobre artes visuais, de modo que essa ausência de um debate público acabaria criando dificuldades até na relação, até pela relação entre crítica de arte e produção artística. E por essa espécie de vácuo que nós tivemos, por exemplo, anteriormente na relação com o Ronaldo Brito e Valtércio Caldas, que garantia um a nutrir o outro e abastecer a produção do outro, né? Hoje, de vez em quando, isso parece cada vez mais esvaziado, e de alguma forma isso acaba também esvaziando o espaço para a possibilidade de fazer crítica. Mas foi um pouco a partir disso, e eu acho que a conversa vai tocar em vários momentos, de alguma forma, nesses pontos. Quero então agora passar a palavra para algum de vocês quer falar antes? Para a Thaisa? Então vou passar a palavra para a Thaisa e aí continuamos a fala. Bom, também, tá bom? Queria agradecer também o convite do Gabriel, que foi meu aluno na Unicamp, né? Tem que falar dos dois? Então acho que você pode ficar só com ele. É isso? Tá. Então tá. E então, muito interessante. Também queria agradecer aqui o convite do Rodrigo. Gente, mas eu não conheço, eu estou meio afastada, na verdade, né? Eu acho do meio de arte, um pouco aqui de São Paulo, porque não moro aqui. Então, então eu falei para o Gabriel que eu não tinha muito como comentar cada um dos trabalhos, né? Que eu acho que seria o papel do crítico, seria de fato comentar os trabalhos e de fato talvez perceber alguma tendência. Então não vou poder falar sobre isso porque eu não conheço. Eu vi a exposição em julho, mas de fato não conheço muito bem os artistas, né? Mas fiquei pensando um pouco no texto do Gabriel, nas conversas que a gente já teve e também no título da exposição, né? E, e por acaso pensei na questão dessa tradição da escola paulista. Nem sabia que vocês estavam discutindo sobre isso, mas eu acho que a gente pode pensar a tradição em vários sentidos, né? Tradição é um termo que pode dizer muita coisa. E existe uma ideia, obviamente, de tradição, quando a gente pensa na ideia de uma tradição institucionalizada, diríamos assim, que é aquela tradição que vai instituir um cânone, né? Essa ideia de tradição com T maiúsculo, né? A qual, de alguma maneira, a gente pensa, quando a gente fala tradição acadêmica, certo? Uma tradição moderna, a gente já está falando de uma certa tradição, acredito eu, que já foi, de certa maneira, canonizada, né? Então, essa tradição com T maiúsculo, né? E eu acho que a gente pode pensar um outro sentido da palavra tradição, que é essa espécie de conhecimento, diríamos assim, de vivência coletiva, né? Que nem sempre é institucionalizada no sentido formal, mas que tem uma permanência, né, ao longo do tempo. E eu tenho a impressão, né, um pouco com o que o Gabriel me contou, de como é que vocês se encontram, como é que vocês discutem, né, que é um pouco esse o sentido da tradição, né, que vocês, em primeiro momento, vocês estão falando. Né, quer dizer, se a gente, na minha opinião, se a gente for pensar, existe uma tradição da escola paulista, não no sentido talvez formal, canonizado, com marcos estabelecidos, né, dessa maneira,
mas acredito que existe algo de uma experiência, né, que vai passando ao longo do tempo, né, e que vai fazendo também com que isso eu acho muito, apesar de o Gabriel ter aberto o debate um pouco numa visão um pouco negativa, me parece, Gabriel, que você tem um pouco uma visão negativa, né? Eu, na verdade, tenho uma visão certa forma positiva, né, no sentido de que, apesar de toda espetacularização e mercantilização da arte contemporânea, né, que se tornou cada vez algo totalmente voltado para um mainstream, para um mercado de luxo, né, algo que faz um pouco parte de um mercado de luxo e que você não consegue muito mais distinguir onde que está exatamente essa arte contemporânea, né? E eu acho que a questão das redes sociais, e principalmente do Instagram, ajudou muito esse tipo de espetacularização, transformação de tudo numa grande imagem, tudo em marketing, né? Os artistas hoje eles têm pessoas que cuidam da carreira deles como se fossem superstars, né? Eu fico, na verdade, eu vejo como, eu acho que ter uma exposição dessa, poder ainda fazer uma exposição dessa, né? Mesmo tudo bem que nós estejamos num lugar que é um lugar universitário, né? Então a gente, de certa maneira, está dentro de uma redoma um pouco fora também do jogo do mercado ou da vida, né, do capital, diríamos assim, mais agressiva, né? Mas eu vejo que só o fato de existir essa disponibilidade e essa vontade do que me parecem serem artistas jovens, pelo menos pelo seu texto você diz que todo mundo é jovem, né? Então, essa disponibilidade de pessoas jovens, né, continuarem discutindo, fazendo seu trabalho, discutindo sobre pintura, se encontrando para conversar, eu vejo isso ainda com uma certa um caráter positivo, assim, é, eu não vejo tanta negatividade assim quanto você colocou na sua fala inicial, né? Certamente, eu vou contar uma história aqui engraçada, que eu sempre conto do Gabriel. Eu conheci o Gabriel no primeiro ano dele de faculdade. Ele me procurou, eu era professora na Unicamp, ele virou para mim, ele já sabia tudo que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, ele veio me procurar, ele conhecia meu currículo inteiro. Ele virou para mim e falou assim, então, eu sou o Gabriel, eu estou aqui fazendo filosofia, e o Gabriel foi tipo um super aluno, ele era disputado pelos professores. Ele virou para mim e falou assim, eu quero ser crítico de arte. Eu fiquei assim, olhando para a cara dele, eu falei assim, quê? Você lembra que eu falei para você, crítico de arte, coisa mais demodê, ninguém quer ser crítico de arte. Perguntou para mim, mas o que você quer estudar? Pintura, escultura? Aí eu falei assim, mas fazia tanto tempo que eu não ouvi alguém dizendo uma frase dessa, eu quero ser crítico de arte, uma pessoa com 17 anos, chegando na Unicamp. E eu falei, né, porque todo mundo queria ser curador nesse momento, né? Assim, acho que essa profissão de crítico de arte ela tinha deixado de fato ser algo que alguém gostaria de ser, né? Uma profissão. Ela não existia mais, né? Eu fiquei assustada, ao mesmo tempo achei engraçado e falei, tá bom, vamos lá, né? Então, para você ser crítico, você tem que começar a escrever e ver arte, né? E fazer o curso do Rodrigo Naves, né? Foi a primeira coisa que eu indiquei para ele. E assim, eu vejo que de lá para cá, Gabriel, talvez alguma coisa tenha mudado, né? Do dia que você me fez essa pergunta, né? E eu achei assim tão estapafúrdio uma pessoa de 17 anos querer ser crítico de arte e fazer filosofia, que era um pouco o que as pessoas da minha geração fizeram, a trajetória que a gente fez, né? Que a gente estava na universidade, mas a gente sentiu uma falta, né, de lidar com os trabalhos de arte, com os artistas, né, e sair um pouco de uma discussão muito teórica sobre a arte que acontecia dentro da universidade, né, e a gente foi buscar caminhos para fazer isso, né, e eu acho que, no caso aqui, o espaço da Maria Antônia foi muito importante para isso, né, porque foi o local, de fato, onde um grupo do que eram chamados na época jovens críticos, ali no meio dos anos 2000,
a gente se encontrava e a gente começou a escrever sobre arte para as exposições do Maria Antônia, né? Quando o Lorenzo Mami era diretor aqui do Maria Antônia, né? E ele começou a fazer uma programação muito consistente, né, de arte, que é algo que não tinha aqui, né, que eu vejo talvez que se queira voltar um pouco isso no Maria Antônia, né? E eu me lembro então exatamente dessa sala, era uma das salas mais importantes, né? Era a principal sala. E ele convidou nós, nos convidou, nós éramos todos universitários, estudantes de principalmente da FEFELESH, na USP, para escrever sobre arte. E isso foi algo muito importante, foi algo que fez mesmo, acho que as coisas um pouco se movimentarem. E eu vejo que talvez posso estar sendo muito positivo, talvez um pouco eu tenho a impressão que vocês estão fazendo esse movimento de novo, né? Que apesar, obviamente, que eu acho que naquele momento o mercado, não só o mercado, né, gente? Eu acho que os colecionadores, né, naquele momento, eles não tinham o, o poder que eles têm hoje, né, de definição do que é ou não arte, ou da programação dos museus, né, pelo menos assim que eu vejo de longe. Ou seja, a gente tinha talvez uma certa informalidade, a gente discutia muito essa questão da profissionalização, né, porque todo mundo também queria um pouco viver de arte, então todo mundo sabia que precisava ter uma espécie de profissionalização. E eu acho que isso aconteceu, né, ao longo do tempo, nas próprias instituições, mas depois, de fato, a coisa, até um tempo atrás, parecia muito mainstream, né? Assim, você um certo congelamento e muito onde você não consegue, a crítica de fato fica meio sem espaço, porque a bola está em outro lugar, né? Quem decide que a arte não está exatamente na crítica, mas está em outro lugar. E vendo vocês com esse movimento de encontrar, né, desse grupo de estudo, estudar de novo a história da arte, eu vejo um pouco. Não estou falando que é uma retomada do que a gente fez, não estou colocando a gente naquele lugar, né? Mas eu vejo isso como uma certa algo positivo, né? Que talvez a crítica possa aí encontrar de novo algum lugar, né? Agora, se isso ou não vai encontrar um espaço público, e se isso vai reverberar, o quanto isso reverbera no espaço público, aí já é algo mais difícil, né, da gente considerar. Mas eu acho que mesmo naquela época já existia toda essa questão da falta do debate público, de quanto a gente se ressentia um pouco de locais para poder escrever, né, tanto que a gente fez a revista Número pensando nisso, né, e eu acho que está aí, eu acho que cada geração um pouco descobre, reorganiza, né, o cenário, né, para que esse debate público ele continue, né? Então aí eu acho que voltando para essa questão da tradição, também o que faz, né, com que vocês continuem sendo interessados por pintura tal? Porque eu acho que de fato sim existe essa tradição. E eu aprendi muito com os artistas de São Paulo, né? Eu acho que a maior parte das coisas, da minha compreensão sobre arte, não vem exatamente dos textos ou das disciplinas que eu fiz na universidade, né? Mas veio muito mais do convívio com os artistas, né? Com esse coletivo, né? Que tinha de encontro aqui e que era muito unido e não era uma escola. Também eu não sei se eu gosto muito do termo escola, sabe, escola paulista, também fica parecendo uma coisa assim, muito didática isso, de um passando o bastão para o outro. Eu acho que isso me soa muito Mário de Andrade. O Mário de Andrade falava de escola paulista, né? E se a gente, escola paulista, escola carioca, quando ele começou a falar, o único texto que o Mário escreveu sobre a família artística paulista, né? Ele falava de escola, Lorival Gomes Machado falava de escola. Eu não sei se eu gosto muito desse termo escola, né? Mas que eu acho que existe, sim, uma certa diferenciação que está nessa convivência, nessa possibilidade de convivência, de encontro, né, entre pessoas interessadas em arte e os artistas, que isso acontece em São Paulo, e isso vai dando uma certa forma, né, caracterizando, de certa maneira, o trabalho das pessoas mais jovens. Eu acho que isso existe, né? E eu acho que fico feliz agora porque também acho que talvez isso também esteja acontecendo com os críticos, entre os críticos das gerações. Isso também eu acho uma coisa interessante, né?
porque a sensação que a gente tem quando a gente escreve é sempre que ninguém lê o que a gente escreve. Essa é uma sensação muito forte que a gente tem no Brasil, que a gente escreve para ninguém, né? Que 5 pessoas, o artista que lê o texto, mas assim, de resto, de fato, não reverbera. E aí é legal, interessante encontrar, no caso, contei essa historinha do Gabriel, porque é isso quando o Gabriel chegou para falar comigo, com um menino, lá em Campinas, não era em São Paulo, não, entendeu? Campinas não é São Paulo. E ele disse para mim que ele tinha lido os meus textos, sabia o que eu tinha feito. Aí você fala, poxa, então alguém lê os textos que a gente escreve. Então a gente não fez algo para nada. Né? Então, Gabriel, então, de novo, eu vejo isso com uma certa positividade. Né? Eu acho que se a gente for olhar um cenário mais macro, talvez, a situação seja um pouco mais negativa no sentido dessa espetacularização do mainstream, e muito dinheiro envolvido, e coisas assim que você não entende muito, né? Onde circula o dinheiro, como vai o dinheiro, como é que o valor é definido das coisas. Pode ser, de fato, que isso esteja muito mais complicado, tá? Do que talvez há 20 anos atrás, que eu acho que a gente tinha alguns critérios talvez um pouco mais fáceis de compreender, assim, de discernir, né? Que hoje, tá? Nesse sentido, sim, talvez nessa figura mais macro a coisa esteja um pouco mais complicada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma forma de resistência também. Né? O fato de vocês estarem aqui, estarem fazendo exposição, se encontrarem, ter esse diálogo entre vocês, né, com artistas da sua geração, né, mas também num intercâmbio com artistas de outras gerações ou com críticos de outras gerações, uma coisa muito positiva. Né? Então, é um pouco isso que eu queria falar, assim, um pouco aí para a gente conversar sobre a sua fala. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer ao Rodrigo Naves pela ideia de fazer esse projeto, que eu acho que é um projeto fundamental para a discussão da inclusão desses artistas hoje no mercado de arte, para o Gabriel, ao Jorge Iqueda. E eu queria dizer que eu li alguns artigos que foram publicados sobre a exposição, entre os quais o artigo do André Torres, que o Gabriel... André Torres, né? O Torres, não é o Torres? O André Torres, do Estado da Arte, não é isso? Você citou? Acho que é André Torres o nome dele. André Torres. Enfim, o André fala no artigo publicado no Estado da Arte que é uma exposição de cores rebaixadas e de composições austeras, que isso, de alguma maneira, sintetizaria o espírito dessa exposição, que é um espírito contra o estado das coisas, quer dizer, seria quase um protesto contra o estado das coisas, né? Eu não vejo que essa austeridade ou que esse rebaixamento cromático tenha a ver com uma revolta contra qualquer coisa. Eu acho que homogeneizar uma exposição é um pouco perigoso, né? No sentido de que são 12 artistas. Eu trabalhei com 5 desses 12 artistas em exposições. O primeiro, a Beatrice Reis, que participou da exposição Surget Veni, junto ao Lucas Rubli e ao Thiago Hattner e o Bruno Neves, que estão nessa primeira exposição do ano passado, no comecinho do ano passado. E mais recentemente, na exposição Ponto de Mutação, haviam 2 pintores que participaram, que estão nessa exposição, que é o Guilherme Gallet e o Rafael Camada. Eu acho eles completamente diferentes um do outro. Não vejo nenhuma possibilidade de tentar achar uma uniformização de linguagem na pintura desses artistas que eu falei, né? Eu queria contar uma história que aconteceu na Itália com um grande cineasta, escritor e poeta chamado Pier Paolo Pasolini. Pasolini, nos anos 60, quando ele viu a primeira vez
um jovem de cabelos compridos, reduziu esse jovem a um estereótipo. E depois se arrependeu disso. Ele achava que as pessoas usavam cabelos compridos para evitar expressar verbalmente, porque eles tinham uma certa dificuldade de se expressar verbalmente. Então, a linguagem dos cabelos compridos já era suficiente para mostrar quem esses jovens eram. Pasolini teve que engolir essa tentativa de uniformizar os jovens quando ele convidou o Julian Beck para fazer o papel do Tiresias no Édipo Rei. Ora, o Julian Beck e a Judith Malina eram artistas de um grupo chamado Living Theatre, um grupo experimental nova-iorquino, que seria mais ou menos o correspondente ao Teatro Oficina aqui em São Paulo, né? E, de fato, a melhor coisa que tem no filme do Pasolini é a participação do Julian Beck. Então, a linguagem dos cabelos compridos, que o Pasolini achava reducionista, passa a ter muito significado no sentido que o Pasolini se identifica com o Julian Beck. Pasolini, uma pessoa marxista, cristão, gay, se identifica com um americano do teatro experimental, que usa cabelos compridos e que ele não podia reduzir a um estereótipo. Então, essa tentativa de definir uma exposição por alguma linguagem, eu acho meio complicado, né? Você reduzir é uma coisa reducionista, né? E também falar em otimismo e pessimismo. O que é otimismo e pessimismo diante de uma época que você está vivendo? O André Gide falava que o otimista é um idiota alegre e o pessimista é um idiota triste. Enfim, não dá para você nem ser pessimista nem otimista. Está vendo uma época, de fato, muito complicada, muito difícil, né? Onde a extrema-direita no mundo está tomando lugar e obrigando as pessoas a cortar cabelo, né? El Salvador, enfim, fazer tudo que a gente viu nos anos 1930, com a ascensão do fascismo e do nazismo. Vamos vendo essa história. Não dá para ser muito otimista. Mas eu não acho que esse cromatismo baixo, nem a austeridade, se devam a essa necessidade desses jovens responderem a esse tipo de neofascismo que está acontecendo no mundo. Eu acho que essas pinturas que estão nessa exposição, elas vão além desse discurso ideológico. Aliás, era o que se esperava de uma exposição como essa, que é organizada de uma forma muito positiva, eu acho. Não, ela não tem essa tentativa de impor um discurso ideológico, seja um discurso identitário, de raça ou sexual, enfim, você não vê nada disso nessa exposição. E a pintura é pura pintura, né? Quando eu penso em algum grupo de pintura hoje, eu penso em exemplos passados. A gente acabou de falar da ascensão do fascismo e do nazismo na Alemanha, e muito antes disso, uma pintora alemã, da qual o Lucas Hubli é um grande fã, que é a Paula Modersohn-Becker. A Paula Modersohn-Becker reuniu um grupo, ela morreu com 31 anos, ou seja, ela fez isso com 20 anos. Ela reuniu um grupo de pintores, e críticos e escritores para discutir esses trabalhos que ela estava produzindo e que o grupo estava produzindo. E que eu acho que muito benéfico nessa hora, numa universidade, a USP, promover um debate como esse, tentando mostrar que existe algo muito além do que de uma simples exposição de pintura aqui. Aqui que se trata de uma formação de um grupo numa situação onde os artistas estão produzindo para o mercado, sim. O artista começa a fazer sucesso, ele acaba produzindo pelo mercado, acaba sendo absorvido pelo mercado, o que é uma coisa muito, muito trágica em alguns casos, né? Eu trabalho numa galeria de arte que incorporou a Galeria Milan, a Galeria Almeida Dale, e é uma galeria que tem um time de 50 artistas e está ampliando cada vez mais. E a minha impressão é que os artistas começam a produzir para o mercado, o que é uma coisa muito complicada. Quer dizer, não vejo isso aqui, né, por enquanto, né? Graças a Deus. Enfim, não vejo entre os alunos do Paulo e dos artistas. Por exemplo, aqui atrás de mim tinha um artista super talentoso chamado Jesus José
é difícil falar o nome dele, que é um artista que foge completamente a essa classificação que a qual estou me referindo, né? Quando você produz para o mercado, você acaba se submetendo de alguma forma, voluntariamente ou não, a esse gosto do mercado, que nem sempre é o melhor dos gostos em matéria de arte, né? Enfim, mas tirando essa questão comercial, o que eu queria dizer é que essas pinturas são pinturas que me falam muito intimamente, porque elas são de fato ligadas a uma tradição como a Paula Mozart-Becker estava, né? Ela estava ligada à tradição do fauvismo, à tradição do Renascimento alemão, enfim, ninguém nasce sozinho, você nasce de alguma coisa, enfim. E essa tradição é importante, mesmo que seja para você contestar essa tradição. Quando você fala em silêncio da tradição, para mim, o que o título quer dizer é que você faz algo, mesmo que não seja intencionalmente ligado à tradição, ainda mais se tratando de pintura, você está submisso a umas regras da pintura de uma ciência europeia. Então, de alguma forma, essa tradição vai se manifestar de alguma forma ou de outra. O André falou que o título era quase um oxímoron, né? No sentido que seria uma contradição, seria falar o silêncio do desespero, o silêncio da estridência. Eu não acho que seja assim. A tradição nem sempre ela se manifesta de uma forma estridente ou histérica, ela se manifesta de uma forma silenciosa. E os pintores, melhor do que ninguém, praticamente os que estão aqui nessa exposição, sabem que a tradição pode ser usada de uma forma muito positiva, não de uma forma negativa, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que, quando se fala em uniformização, eu lembro sempre da Bienal de 85, organizada pela Sheila Lerner, onde ela colocou telas de pintores da transvanguarda, do neoexpressionismo e da geração da Casa 7, todas juntas num corredor enorme, como se fosse uma única tela. Aquilo sim, eu acho que era uma tentativa de falar que o expressionismo, o novo expressionismo alemão, a transvanguarda italiana ou a Casa 7, era tudo a mesma coisa. Não era a mesma coisa, obviamente que não era, né? Você podia ter algumas afinidades entre essas escolas, e de fato existia uma afinidade entre a Casa 7 e os novos selvagens alemães, que eram os expressionistas, mas essa afinidade não significava assimilar essa tradição sem crítica. Eu acho que é algo que eu não vejo aqui nessa exposição, né? Eu vejo uma reverência à tradição, mas não uma submissão voluntária a ela. Enfim. Bom, eu acho que até sobre essa dimensão de uma negatividade que a Thaisa mencionou, e você também entrou, né, Toninho, da possibilidade de pensar aqui como uma tentativa de criar, ou como uma criação silenciosa que seja de uma tradição, ou que eu de alguma forma tenho um pouco a impressão, Thaisa, que apesar acho que justamente também por essa desconfiança de que existe alguma coisa hoje que está criando as bases disso, é que eu sinto que não só eu, mas enfim, muita gente que eu conheço assim num círculo mais próximo, na bolha que me cabe, tem tentado de alguma forma construir, sabe, edificar esse espaço, sabe? E eu, enfim, também. Eu acho que quando a gente começou a ter encontros, eu acho que até o grupo do Paulo também tem uma coisa um pouco disso, de tentar não criar uma escola, mas de tentar dar as bases para conseguir construir de alguma forma o que se poderia entender como o Toninho falou, de uma tradição, né? Se isso se dá de forma aberta, se isso se dá com clareza, eu tenho dúvidas, sabe? Mas eu tenho a impressão que se há algo que a gente pode ir nesse sentido é por aí. Agora, com o fato de entender, eu sinto que existe justamente esse espírito geral na exposição, ou que existe uma homogeneização de alguma forma, acho que são coisas distintas, né?
Eu concordo com você, Toninho. Eu acho que se for tentar pensar a pintura do Jesus comparada com a pintura do Guilherme Galé, não tem como, sabe? Acho que é uma dificuldade pensar elas como homogêneas. Eu acho que isso não tem como. Até para entender de que forma, talvez, dentro de uma tradição existem inflexões, né? Eu acho que é isso que esclarece, mas se entender que existe uma tradição implica em homogeneizar, aí eu discordo que tenha tradição alguma, né, sabe? E nem tenho vontade de estar nela, se for isso, tenho de participar de qualquer forma disso. Agora, entender que existe dentro de uma mesma tradição inflexões internas que de alguma forma geram tensões produtivas, isso eu acredito. E acho que vai por aí um pouco o caminho que a gente, enfim, desde o começo tentou elaborar, e sobretudo acho que quando a gente assim, pensou em participar de uma coisa conjunta e discutir tanto, que tem artistas óbvios que eu sou mais próximo e outros menos dos que estão na exposição, mas alguns deles eu convivo de, assim, pelo menos uma vez ao mês eu ir no ateliê, sabe? Pelo menos, às vezes vou 3, 2 vezes. Mas e também a coisa de ter esse curso do Rodrigo, que permitiu ter um contato mais estreito e sólido com a história da arte, eu acho que tudo isso, como eu disse no texto, dificulta a queda em maneirismo, sabe? Então, assim, se entender que existe uma homogeneização, para mim é justamente o oposto, é entender que está caindo em maneirismo, sabe? E isso, aí sim, eu tenho muita ressalva. Mas bom, Matheus. Pô, lá vou eu. Eu destaquei alguns pontos, né, das falas, e eu queria trazer um momento que a Thaisa destacou, que eu acho que não sei, um- se há algum aspecto positivo, né? Concordo muito com o Toninho quando ele fala do Gide, que é um autor que a gente gosta muito, né? O, essa frase sobre o otimista é ótimo, porque no final todos estamos, né? Enfim, mais ou menos fadados, assim. É claro, alguns vão viver com maior desenvoltura, criatividade, possibilidades, e outros vão pelejar ali e não vão conseguir a glória em vida, né? Isso a gente tem muitos exemplos, né? Acho que o mais claro dele, né, o que o grande público conhece, é o do Van Gogh, que, né, vendeu, salvo engano, uma pintura em vida e depois fez carreira, né, por causa do irmão que era marchand, né? E aí lá vai a história e, enfim, há muitos livros que contam isso. Agora, antes dessa, eu trouxe essa historinha rápida para falar uma observação sobre o que a Thaisa contou, né? Que no começo dos anos 2000, um grupo de universitários se reuniu, né, para escrever sobre arte, sob a batuta do Lorenzo Mami, né, que, enfim, estava coordenando o espaço. E eu acho que vocês estavam na graduação? Acho que sim, ainda. É. Não me lembro. E, e aí a gente pensa hoje o papel da universidade, né? São alunos de graduação, provavelmente de cursos diferentes, mas dentro de uma universidade, né, da escola, né, da FEFELESH, que se reuniram e falaram: olha, eu estou sentindo que tem um vazio na crítica. Embora há 25 anos atrás o cenário fosse completamente diferente do que é hoje, né? Hoje a gente vive uma completa terra arrasada na imprensa geral, né? Não tem quase artes visuais em nenhum lugar. E quando tem, enfim, é, acontece, né? Quase por um milagre, né? Claro, existem pessoas muito boas escrevendo sobre arte na imprensa, né? São os últimos bastiões, assim, como o Toninho foi, né? No Estadão, a gente, né, ficou até o fim sem baixar a régua, né? Eu detesto essa expressão, mas eu acho que é um pouco isso também, né? Tanto o pintor quanto o autor, ou seja o crítico, seja um romancista, seja um músico, eu acho que primeiro ele tem que pensar o que ele está produzindo para ele mesmo.
não para o mercado, não para o, enfim, não para o galerista, porque se você não faz uma coisa que você não gosta, que você não acredita, o negócio não sai muito bom. E aí vem as críticas, né? Porque sempre vai ter crítica. Crítica é iminente. Você pôs seu trabalho no mundo, você tá nu. Entendeu? E hoje em dia, quando um crítico se atreve a falar mal de uma obra de arte, seja ela uma obra literária, seja ela uma crítica de cinema, seja ela uma crítica de arte, por conta dessa espetacularização das redes sociais, existe um ruído e essa pessoa é calada. E tem contáveis exemplos assim, né? Recentemente, né, ano passado, teve um autor que, enfim, publicou um romance muito popular, né? Ganhou uma edição numa revista literária e foram páginas e páginas elogiosas sobre o romance. E uma crítica de uma professora especialista na obra, né, em literatura brasileira, que destacou alguns pontos e ela foi chamada de racista. Assim, independente do conteúdo do texto, né, eu acredito que ela não tenha sido, né, pelo que eu pude ler. Agora, essa questão da receptividade é uma coisa complicada para o próprio autor, né? Tinha um editor no Estadão que não era o Toninho, mas ele falava assim: eu prefiro não dar do que falar mal. Mas, e aí eu fico pensando também muito nisso. A gente está numa terra arrasada na imprensa. O espaço já é pouco. Então, a gente tem que apostar no que é bom, no que é, enfim, no que está valendo a pena, né? E a gente ainda não consegue. É uma luta, porque realmente não tem espaço. Então, enfim, eu estou me alongando muito aqui. Eu ia falar de outra coisa, na verdade. Eu posso até falar depois, né, sobre esse. Eu até queria que a Thaís comentasse um pouco mais dessa experiência que ela teve na universidade, como que foi esse movimento de escritores, de estudantes falando sobre artistas, porque o próprio Gabriel, né, e o Bruno, quando a gente fazia lá do Rodrigo, que foi um mega encontro, né? Foi a arte do encontro ali, né? E foi uma coisa fantástica, né? E agora vocês imaginem, estamos em 2025, na aula do Rodrigo, à noite, todo mundo lá, porque quer, o ambiente, como que eu posso dizer, com fog de fumaça de cigarro, o projetor trazendo os mestres da história da arte, e todo mundo ali anotando e fazendo pausa para o cafezinho. Isso é a arte do encontro. Isso é uma coisa extremamente rara, porque hoje em dia, não só no campo das artes, você não tem isso no mercado, né? Você não tem essa aproximação entre a referência, a experiência e o cara que está começando. Se você não tem esse contato, como que você vai escrever alguma coisa? Como que você vai pensar alguma coisa? Onde você vai buscar suas referências? Nas redes sociais? Não, né? Assim, o Gabriel comentou que chegou na Taísa com 17 anos e falou: eu quero ser crítico de arte. Foi uma coisa parecida, que eu tinha 19 anos, 20 talvez, eu consegui o e-mail do Toninho, mandei um texto, e assim, o Toninho, eu vou fazer uma brincadeira com ele. Ele não é uma pessoa que responde todos os e-mails. Ele sabe
Ele tem um olho clínico para isso. E ali foi a minha primeira oportunidade de escrever para a imprensa. Comecei a colaborar com o Estadão e a gente começou a se aproximar. Enfim, tomar café. Eu ia na redação, depois eu entrei para o jornal, enfim. E a gente teve uma relação muito próxima, como mestre e aprendiz. E eu acho que a isso, né, a esse encontro, a essa arte do encontro, assim como o Gabriel teve e assim como o Rodrigo faz no curso dele, é possível a gente pensar em caminhos menos mainstream, menos espetacularizados, menos apelativos para a arte. E eu digo qualquer arte: cinema, literatura, teatro. Enfim, eu acho que você tem que ter uma referência. Porque senão, se você sucumbir à lógica das redes, no dia seguinte, na hora seguinte, no minuto seguinte, aquilo acaba. Não é? Acho que tem que abrir para o público, então? Acho que é bom vocês falarem. Tá bom. Eu vou ser bem breve, então. Eu acho que tem muita coisa para falar e eu não quero monopolizar, acho que o público quer participar também. Na primeira coisa que eu pensei, assim, que eu estava pensando, a gente tem uma expressão, tem um filósofo que eu estudei, que é o Walter Benjamin, né? Enfim, o Gabriel sabe que eu estudei o Walter Benjamin, e que é o filósofo que eu estudo. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele tirou do Gide, se não me engano, mas é um texto que chama Experiência e Pobreza, que é um texto que ele escreveu em 1933. Ele era um alemão judeu e era o momento então que ele tinha que ir embora da Alemanha. Ele perdeu a nacionalidade, nunca mais voltou para a Alemanha, morreu, né, se matou em 1940. Enfim, acho que todo mundo conhece a história do Walter Benjamin. Em 1933 ele escreveu esse texto que chama Experiência e Pobreza, né, que eu acho que sempre dou para os alunos lerem. E era um texto que o Walter Benjamin falava, tentava pensar o que era fazer uma experiência, ter uma experiência depois da grande experiência da Primeira Guerra Mundial, né? O que seria para a geração deles, né? Fazer uma experiência, ter uma experiência depois da catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira grande guerra técnica, né? Onde o homem teve que lutar contra a máquina, né? Ele começou a ser exterminado pela máquina, onde a técnica começou a ser utilizada para o extermínio, né? Ele não chegou a presenciar a solução final do Hitler, o Benjamin, porque ele se matou antes, mas, enfim, ali na Primeira Guerra Mundial já estava dado, né, um pouco o que ia acontecer. E então ele tem esse texto que eu estou falando dele por quê? Porque de fato ele também era fazendo assim, tentando pensar um pouco a nossa época, né? Que é uma época também de fascismo, de extrema direita, né? Onde a gente também tem né, um fechamento do horizonte, né? Ele é um crítico que está escrevendo, ele é uma pessoa, um filósofo que não consegue se inserir na universidade e que vive como crítico literário, né? Ele era um crítico literário e que nesse momento também não tinha mais espaços para escrever porque ele era judeu, né? Então ele foi perdendo todos os espaços que ele podia, públicos de escrita, porque ele era judeu, né? E ele nesse texto ele vai dizer uma coisa que estou pensando muito nisso hoje em dia, né? Que é a ideia de a gente organizar o pessimismo. Né? Se não é possível falar de um ninguém é otimista diante do que acontece. Imagina o Walter Benjamin em 1933, ele ia ser otimista com o quê? Com nada. Ele tinha perdido todos os espaços de comunicação, ele tinha perdido a nacionalidade, ele estava indo embora da Alemanha, né? Ele, como tantos intelectuais e artistas da geração dele, né? Eles estavam sendo expulsos da Alemanha e ele se sentia extremamente ainda de uma cultura germânica muito forte, né? E ele dizia e a filosofia dele é muito marcada por uma visão pessimista, principalmente da modernidade, né? Mas ele dizia isso, é preciso organizar esse pessimismo, né? Porque senão a gente acaba caindo, né? Num outro texto que ele também escreveu um pouco na época da República de Weimar, que é uma certa melancolia de esquerda. Eu acho que a gente também tem
tomar cuidado para não cair nessa melancolia de esquerda. E tentar organizar o pessimismo, né, de alguma maneira. Já que não podemos ser otimistas, então vamos organizar o nosso pessimismo de alguma maneira, né? Então eu me lembrei muito do Benjamin, porque quando a gente pensa em fechamento de horizontes, né, em extrema-direita, o que está acontecendo, a gente volta para a experiência desses intelectuais dos anos 30, né? E isso está lá nos textos dele, está nos artistas, está no Brecht, né? É um pouco isso também, né? Eu acho que não dá para a gente também ficar só, né? Tem esse mercado que me parece que é cada vez mais canibal, no sentido ruim, né? Onde, de fato, tudo tem que ter uma label, né? Tem que seguir um padrão e tem que ser facilmente consumido. E eu acho que isso, obviamente, tem a ver com uma lógica, que é uma lógica do capitalismo, mas que se acelera, pode ser, isso é uma coisa que eu acho que tem muita gente estudando isso, sociólogos, né? Eu acho que isso se acelerou, sim, com a questão das redes sociais, né? De como as redes sociais, elas acabam se tornando parte constitutiva da carreira dos artistas, né? E dos curadores e dos críticos, né? Então, se você não está na rede, você não existe. Se você é um artista que não está na rede, você não existe, você desaparece, né, como se você não estivesse fazendo nada. Então, isso, de uma maneira, é um circuito meio canibal, assim, autodestrutivo, né, que coloca coisas lá em cima e depois, muito rapidamente, essas coisas elas são destruídas para dar vazão a uma outra coisa e a gente não sabe exatamente quem é que está indicando o que vai estar em cima e o que vai estar embaixo, né? Não é mais o crítico, com certeza. Isso eu acho que todos sabemos, que não é mais o crítico, né? Mas, apesar disso tudo, então, aí eu acho que essa questão do encontro... Agora, isso que o Toninho falou, acho também... Eu não li esse texto do André, que você comentou, mas também é muito... Concordo que é muito complicado também querer homogeneizar essa exposição, ou que a gente ou que vocês estão querendo chamar de escola paulista, e eu acho escola, de fato, uma coisa horrorosa, essa palavra, porque quando esse jornalista fala, né, são tons rebaixados, um silêncio, isso é exatamente o que o Mário de Andrade falou, um pouco da família artística paulista. É como se a gente estivesse repetindo, né, um pouco também uma maneira de interpretar, que eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado, sabe, com isso. Porque a gente não está fazendo arte nos anos 40, entendeu? Então, eu acho que tem que tentar fugir também um pouco dessas tentativas de classificação também que são... Enfim, a gente sabe que alguém, quando você vai escrever um texto crítico ou vai escrever um texto jornalístico, você tenta fazer algum tipo de resumo, generalização, né, de classificação, um pouco isso é necessário, né? Mas eu acho que tem que tomar cuidado mesmo. Uma pintura de tons rebaixados, isso me remete muito ao discurso ainda modernista do Mário de Andrade, que falava isso aqui, né, de São Paulo, em comparação com os artistas no Rio, e depois o Lorival vai retomar essa divisão no livro que ele faz, o Retrato da Pintura no Brasil, né? Agora, então, eu também concordo que tem que tentar fugir o máximo possível dessas generalizações. Agora, ao mesmo tempo, né, eu acho que é um pouco inegável a gente pensar que existe uma experiência que vai... Se a gente usar a palavra tradição com uma ideia de uma transmissão de uma experiência que perdura ao longo do tempo, e que essa experiência talvez ela seja muito mais oral, coletiva, do que necessariamente uma tradição institucionalizada, né? Aí eu acho que existe. Então, eu acho que ao mesmo tempo, não sei se é um tema que eu acho difícil, porque ao mesmo tempo que dá para perceber, é perceptível que existe uma experiência que se passa ao longo do tempo entre críticos e artistas, e que isso acontece num espaço que é aqui, dessa cidade, né? E que pode ser feito por pessoas que não são necessariamente que vieram, que nasceram aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa resistência em ficar também classificando isso de uma maneira muito homogênea. Eu acho que essa é um pouco a dificuldade, perceber que existe essa tradição, existe esse diálogo entre gerações, mas
como você evita uma classificação muito simplista do que seria essa pintura, né? Enfim, eu iria muito por aí, se tivesse... Só para complementar um pouquinho essa observação, quando o Paulo Passos e o Lorenzo Moni fizeram a conversa aqui, o Paulo lembrou de uma coisa importante. São pinturas que falam da dúvida, muito mais do que da certeza. E elas, de fato, têm... ele fez até remeteu ao Giacometti, a permanente pentimento dos desenhos de Giacometti, como a questão da dúvida cesaniana. E isso eu acho que é uma coisa que caracteriza, de fato, esses trabalhos que estão aqui. Isso não é nada muito negativo, muito pelo contrário, eu acho super positivo, né? Se você pensar no peso que essa dúvida do Cezanne tem na tradição e como ela se manifesta hoje na pintura, os efeitos são muito mais positivos dessa dúvida do que se ele tivesse certeza de alguma coisa ou o Giacometti tivesse certeza daquilo que ele estava fazendo. Quer dizer, a dúvida, para mim, é o importante, e isso também se manifesta de uma forma quase política, né, no sentido de você falar, eu não tenho a certeza que isso é a melhor solução no mundo que a gente está vivendo. Eu não acho que seja uma resposta para o mundo. Nenhum desses pintores, acredito, que tenha feito essas pinturas pensando em ideologia, mas o fato é que a dúvida é uma resposta a isso, né? É a dúvida que o Cezanne tinha, que o Giacometti tinha, que a Paula Modersohn-Becker tinha. Quando Lucas Rubens vai e retoma a paisagem da Paula Modersohn-Becker para saber como ela criava a imagem do mundo real na água e como essa imagem virtual podia ser muito mais forte que a imagem real do modelo real, eu acho que o Lucas está falando sobre isso. Essa dúvida na pintura é muito importante para você ir para frente. É essa dúvida que te leva para frente, que te empurra para frente. É a tradição que te empurra para frente. Eu acho que é isso que o título da exposição, para mim, não sei se eu estou certo, enfim, mas para mim me inspirou essa relação. Né? Bom, assim como eu queria só fazer uma menção antes de abrir para o público. Em seguida, então, eu abro para perguntas, tá, pessoal? Enfim, eu acho que a dúvida é talvez a questão fundadora de tudo, né? Se você não está com dúvida, você está acomodado. Se você está acomodado, o que você vai produzir? Mais o mesmo. O Toninho Lucas, que tem um trabalho notável, né? Se a gente for comparar as primeiras obras dele, as experimentações, está em constante estado de experimentação e está, enfim, fazendo uma trajetória bonita em resgatar essa tradição da pintura. Isso acontece com outros pintores desse curso também, que são todos egressos por Paulo, né? Que, enfim, é a grande referência do grupo, baita pintor. São quase todos. São quase todos, Mas, enfim, o Bruno também, por conta dessa dúvida, mudou o estilo, o Joji também mudou, o Rafa Camada também mudou. E assim, modéstia à parte, todo mundo mudou para melhor, não é? Todo mundo já era bom, mas a coisa está crescendo num ponto que, enfim, eles estão aí ganhando representações, estão fazendo exposições, estão em diálogo com o mercado, mas tem essa questão do princípio, né? Eu estou no mercado, mas eu não vou acomodar, eu não vou me deslumbrar, pelo menos até agora, né? Eu citei os 4 especificamente, conheço eles um pouco melhor. E eu queria falar um pouco de origem também, né? Na cabeça do público geral, ou do público de jornal, que é o que eu, enfim, trabalho, existe uma imagem que se prega ao artista de que é uma pessoa snob, uma pessoa, enfim,
fora do eixo, subversiva, enfim. Pode ser. Mas o artista também é uma pessoa comum, com seus dramas comuns, que, enfim, precisa ajeitar sua casa, apertar as contas no final do mês. Você não vende um trabalho todo mês. Às vezes você vende muito, você faz cálculos. E esse grupo especificamente me pegou por ter essa questão muito forte da vida real, sabe? Eles estão avançando, né? O caminho da arte, o mercado de arte é injusto e voraz, né? Mas eles estão com os pés firmes e porque eles têm objetivos firmes. E isso é uma coisa, uma mensagem falada tanto pelo Rodrigo, quanto pelo Paulo, quanto pelo Toninho, porque a gente, enfim, é um telefone meio sem fio, né? Um vai contando para o outro e no fim a gente vai construindo uma narrativa. Agora, sobre o mercado da arte, eu nem quero falar muito, porque eu nem gosto do mercado da arte, sabe? Eu gosto de pintura, eu gosto dos artistas, eu gosto de ir em ateliê, sabe? Porque se a gente entrar nessa lógica, a gente fica meio maluco. Mas a gente, ao mesmo tempo, é muito idealista, né? Eu e o Toninho, a gente compartilha esse idealismo muito, pela convivência, né? E o artista tem que ter o idealismo, mas não dá para viver só de idealismo, que tem que pagar boleto. Então, como fazer esse meio de campo, né? Tem que estar na rede social. Eu falo para os meninos, enfim, vários amigos que são artistas e estão nas redes sociais. 90% deles odeia, mas eles têm que estar lá, tem que vender. Vai fazer o quê? A gente não pode sumir, como a Thaisa falou. Até eu saí do Instagram também. Mas para mim é outra questão. Meu texto, o jornal publica e eles que se virem. Agora o artista tem que estar na linha de frente. E se o mercado começar a sucumbir a essas narrativas que são vendidas em pílulas nas redes sociais, ele é uma corda que ele mesmo vai se enforcar. Porque não é o grande público que vai atrás dessas pílulas. Existe um público qualificado que quer mais. Existe um, existe um público que quer mais e não sabe onde encontrar. Então, quando o Gabriel uma vez me propôs fazer uma revista, eu logo disse não. Eu falei, eu não posso fazer uma revista agora. Gostaria muito de fazer, mas assim, é uma questão de trabalho, né? E aí a Thaisa falou de profissionalização da crítica. Antes de fazer uma revista, eu acho que a gente tem que discutir profissionalização, a gente tem que discutir comprometimento, a gente tem que discutir um padrão, enfim, ter parâmetros, né, para não fazer uma coisa mal editada que vai acabar em 3 edições, que é a sina das revistas, né? Então, precisa de uma estrutura. Tem gente interessada a fazer, tem gente que tem dinheiro. Mas quem tem dinheiro está querendo a corda e vai se enforcar uma hora. Então, anos 2000, Brasil, período de ouro, né? Governo Lula ali super aprovado, Ministério da Cultura super aparelhado, projetos formidáveis, revistas nascendo, que depois morreram. E agora, depois da barbárie, o que fica? Eu não sei. O que eu sei é que o mercado está ganhando dinheiro. E para onde vai esse dinheiro? Esse é um mistério. Bom, eu vou agora abrir para o público, então, para trazer perguntas, questões ou pontos que tiver interesse. Vou pedir, por gentileza, para quem tiver interesse em falar, por favor, levanta a mão. E nisso tem um microfone, né? E aí alguém vai passar o microfone para vocês.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maki. Acompanho alguns artistas há alguns tempos, no último semestre, mais especificamente. E é muito bom estar aqui, é muito bom ver todos esses trabalhos. Mas como um artista independente da periferia, esse lugar não consegue escalar, sabe, no meio desse discurso. Qual é o lugar da periferia? Onde está o ponto de interseção entre as pessoas que fazem ou querem produzir críticas e as pessoas que fazem e querem produzir arte na periferia? Porque a gente acaba se auto-referenciando por uma questão social, por uma questão ideológica. Como furar essa parede? Assim? Eu, por experiência própria, tenho amigas que já estão há 10 anos no mundo da pintura e foram tentar com a frente para esse ano. Né? Então, como que esse movimento é feito? Como que essa interseção é feita? Eu acho que não existe uma receita de bolo ou uma resposta que a gente possa falar agora, mas é uma provocação, uma intenção. Eu acho que quando a gente se aproxima, quando a presença faz valer a pintura, quando a presença faz valer o pintor, essas paredes quebram e a gente consegue avançar mais em conjunto. Então, muito interessante o assunto, gostei de ouvir vocês, e ao mesmo tempo fica esse ponto grande de interrogação. Onde a periferia entra, né? Onde as pessoas que muitas vezes só têm acesso à arte por conta da espetacularização, onde as pessoas que vão, por exemplo, em exposições interativas para tirar foto e tudo mais, essas pessoas consomem esse tipo de coisa e onde essas pessoas entram? Então, enfim, não é muito bem uma pergunta, mas é uma provocação também. Acho que a arte da presença faz com que criamos boas obras, se tornamos bons profissionais, mas isso tem que ser com intenção. E eu queria quebrar essa parede, assim, por intenção própria. Trago também essa parte mais idealista das coisas, mas quando a gente vê a realidade, por exemplo, a minha realidade como uma pintora independente, como, enfim, pessoas ao redor, que até acessaram a parte acadêmica, que até acessaram lugares onde a maioria das nossas próprias famílias não alcançam. Mas o mundo ainda existe, acho que ele só aumentou no envelhecimento do mundo de. Enfim, fica aí o meu questionamento. Como é seu nome? É Maki? Maki. Então, Maki, é super complexa essa questão mesmo, mas assim, o que eu dizer é que nessa exposição mesmo, que eu não vou me ater a nomes, mas tem mais de 3 artistas que vieram da periferia, sabe? Tem mais de 3 artistas negros, mais de 3 artistas que vieram da periferia, etc, etc. E que justamente acho que não é uma coisa que aparece diretamente no trabalho deles. Acho que sempre o trabalho está aberto a leituras diversas. E se você puxa um gancho para essa leitura, você pode conseguir tirar isso do trabalho, né? Mas sobretudo não é uma coisa que eu acho que está presente diretamente nele. Eu sinto que quando a gente pensa num papel da arte, nessa grande questão da sociologia da arte, que é a relação entre arte e sociedade, né? De alguma forma sempre volta esse lugar de tentar entender uma arte política, uma arte que é engajada diretamente, ou uma arte que de alguma forma pensa o próprio papel da experiência artística como um papel transformador dentro da sociedade, né? Eu acho que tem, de certa forma, uma posição e nada, né, entra numa neutralidade óbvia, né? Mas o fato é que eu sinto que isso de alguma forma foi absorvido aqui, sabe? Não é uma questão de fazer disso uma pauta política, mas uma pauta social, talvez, sabe? Sem entrar numa distinção muito tão extrema entre política e social, mas eu acho que eu faço essa distinção. E de algum modo isso se incorporou por um lado e não tanto por outro aqui. Não sei se vocês querem fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, assim, queria agradecer a sua questão, né? Assim, eu estou na universidade pública, né? E eu queria, assim, a questão das cotas na universidade pública mudou muito na universidade pública, né? Está mudando muito. Acho que o Gabriel pegou já bastante isso, né? E
E eu assim, acho que responder a sua questão é difícil demais, porque a gente precisa de certas políticas, entendeu? Eu acho que para que esse muro seja vá abaixando, né? Não é o mercado que vai fazer isso, porque o mercado vai consumir, ele está a fim de consumir, colocar ali, dizer esse artista veio da periferia, ele é consumido como artista da periferia. E aí depois aí vai ser outra coisa depois, né? Eu acho que esse tipo de muro ele só diminui com políticas públicas, infelizmente. Assim, e a gente não vê muitas políticas culturais, né? Quer dizer, eu não. Aqui em São Paulo, bom, a Prefeitura de São Paulo, eu acredito que a gente não pode esperar, né, uma política nesse sentido, né? Eu sempre acreditei muito nessa questão das políticas públicas, né? E acho que é um dos motivos de eu ter ido para a universidade, dar aula numa universidade pública. E lá, de fato, isso está ajudando a mudar a cara da universidade, né? Isso tá criando um efeito, né? E tem uma coisa interessante que esse ano eu contei para o Gabriel, né? Eu fui procurada por um grupo grande de alunos, uns 10, de primeiro e segundo ano do curso de filosofia, dizendo que queriam fazer uma revista de crítica de arte. Eles me procuraram no começo do ano, professora, queremos fazer uma revista de crítica de arte. Tomei mais susto do que eu tomei com o Gabriel, porque são 10, e eles começaram a ler crítica de arte sozinhos. Então, talvez e são pessoas, provavelmente que são as primeiras pessoas também que tiveram acesso à universidade pública da sua família, então são pessoas que estão atrás também de referências, porque obviamente as pessoas não têm essas referências, elas entram na universidade sem muitas referências e referências inclusive históricas, né? Mas eu falo, pô, legal, vamos lá, eu não posso fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas vamos ficar junto, estou lá junto com eles, né? E eu acho que muitos desses estudantes, para dar um exemplo, são pessoas que não tiveram eles também contato com o meio de arte. Mas não acho que eles são pessoas todas do interior de São Paulo, enfim, lá tem muito menos possibilidade deles verem, né, acessarem espaços de arte do que em São Paulo. Mas eles querem escrever sobre arte, querem fazer crítica de arte. Mas é o resultado também, eu acho, de uma política pública muito importante no Brasil, que foi essa das cotas nas universidades públicas, né? Então, assim, respondendo essa questão, eu acho que a gente precisa lutar por políticas culturais. Isso é uma coisa que também na nossa época, na nossa geração, a gente discutia muito isso, a questão das políticas culturais. Mas a gente tinha o Gilberto Gil como ministro da Cultura. Então, era outro universo. Inclusive, ele criou as câmeras setoriais para discutir teatro. Acho que teve algumas reuniões aqui no Maria Antônia, né? Isso discutia muito essas questões, como sair desses espaços institucionais, como criar escolas de arte livre, né? Não necessariamente só um curso universitário, mas descentralizar a questão da cultura, né? Que ainda continua muito centralizada ainda nos. Então, assim, eu acho que a gente também tem que pensar que a gente também tem que se engajar em políticas culturais de alguma forma. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Ainda mais num momento onde a política virou um pouco que virou, né? Mas eu fico pensando que esse tipo de resposta a gente só poderia dar com políticas públicas, né? Culturais. A gente teria que discutir mais, eu acho, política cultural, sabe? Enfim, um pouco a minha impressão, assim. Não é uma resposta, mas Antes só de passar, eu queria só lembrar do caso do Worker Progress Administration, que teve nos Estados Unidos, que foi uma das agências do programa da cultura do Franklin Roosevelt, né? Que o FAP era a grande sigla que, de alguma forma, absorvia tanto mendicantes quanto militares que saíam como chama quando você vai fazer aquele período de militar? Você é chamado para aquilo? Serviço militar, isso. Mas quando você fazia o serviço militar e quando você saía, você conseguia um emprego ou um trabalho. E o Worker Progress Administration era a agência que estava relacionada à cultura e à arte.
ela incorporou assim, mais de 10 mil artistas, poetas, críticos de arte, gestores culturais, em receberem assim, um salário fixo só para produzir. O Estado oferecia ateliês para eles, e isso fez, isso foi no começo dos anos 30. E foi depois disso, em 39, 38, que o Hans Hofmann chega nos Estados Unidos, né, e começa-se a criar a atmosfera, de fato, que já vinha desde 1913 com o Armory Show, né, mas que só no começo dos anos 30 é que você tem, de fato, uma consolidação que vai dar as bases do que depois vira o expressionismo abstrato e uma escola americana, que no mais era, como foi até os anos 30, muito parecida ao Brasil, de uma incorporação quase importada da vanguarda europeia, né? Mas se começa a criar isso no momento em que justamente você tem a possibilidade de artistas ou das pessoas trabalharem só enquanto artistas e não mais você trabalhar de chapeiro e aí na noite, quando sobra tempo, você vai fazer arte como a maior parte de nós fazemos, porque não é só artistas críticos também, né? Mas, como eu vejo a maioria dos meus colegas, de assim, ter que trabalhar, e eu também, ter que trabalhar uma galeria para à noite conseguir trabalhar escrevendo textos, sabe? Mais textos que não sejam os para a galeria, né? Mas, sobretudo, isso nos Estados Unidos foi se dada a formação, vamos dizer, de uma escola americana, uma tradição americana, chamemos como quisermos, depois que isso foi fornecido, sabe? Da possibilidade de trabalhar autonomamente. Então, isso que a Thaisa comentou da necessidade de políticas públicas, a gente vê em países que tomaram o tamanho que assumiram o tamanho que assumiram, que isso foi, assim, fundamental, foi o passo para conseguir construir esse momento de uma possibilidade de políticas públicas efetivas. Mas, bom, quero de novo, então, abrir para mais uma. Que horas são agora? Uma ou duas perguntas, acho que ainda há tempo. É para mais uma ou duas, a depender. Mas. Acho. Então, se tiver mais alguma. Ai, gente, eu vou fechar com muita dor no coração. Mas eu queria fazer um pequeno complemento, eu juro, não vou ser prolixo, vou ser curto e grosso, direto e reto. Essa questão do incentivo eu acho que é essencial. E a gente não pode esperar isso do governo, porque a gente não sabe do que vai ser há 4 anos, há 8 anos, enfim, já houve muitos desmontes nos governos de todos os vieses, né, tanto de esquerda quanto de direita, embora, né, o- os governos de esquerda sempre, né, privilegiam a cultura. Agora, eu acho que a ação para a gente formar uma política formativa, educacional, é de quem frequenta esse circuito, de quem tem ali um quinhãozinho para fazer uma máquina girar. Cada um dá uma peça, um dá um parafuso, um dá um prego, um dá um martelo, e isso pode virar o quê? Uma escola, uma formação, fazer uma cátedra, criar um curso. Eu, assim, se eu ganhasse na Mega, eu ia fazer uma fundação. Eu ia montar uma biblioteca. Eu ia colocar aulas ali de várias vertentes. Não só de pintura ou de literatura, mas de música e tal, porque hoje a educação é meta. É Enem, é FUVEST, enfim, é criado uma. É como se fosse boi, é engorda de boi ali. E o pensamento crítico, que é essencial para a arte, se vai. Então, acho que se cada um, dentro do mercado de arte e do mercado editorial, enfim, dos mercados, passasse um boné, claro que tem fundações maravilhosas, o IMS é um lugar super legal, o SESC faz um trabalho notável, mas essas pequenas fundações locais, assim, por que não fazer uma coisa na periferia? Por que não fazer uma coisa no interior? E como chamar essas pessoas? Porque quem está nesses lugares ainda não consegue se comunicar, entendeu? Eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar, né? E isso é uma crítica à esquerda também, né? Que está sendo reformulada no governo. E eu acho que eles estão indo muito bem,
para chamar novos públicos, né? Para tirar essa pecha de elitista, para tirar essa, enfim, essa sombra, né? Porque a arte é uma coisa iluminadora. Então, isso é uma proposta. Agora, enfim, eu agradeço todo mundo por ter vindo. Tem uma pergunta? Quem que é? Por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade desse debate e achei muito positivo, achei muito, enfim, agradável. Mas eu queria fazer uma provocação. Não depender da universidade só das políticas públicas e pegando o gancho do museu, existem professores aqui que fazem cursos livres, Escola da Arte. Paulo, Rodrigo, Paulo. E que eu acho que a sua linha, seja bem, acho que começa pelos cursos livres. Pessoas que estão engajadas, pessoas que estão apaixonadas pela arte. E a união. Porque se a gente ficar esperando uma política pública, é muito difícil, né? Então, quando vocês todos a pensar, a refletirem sobre essas pessoas que estão aí há muitos anos e os grupos que estão surgindo, se fortalecendo dentro da cultura e dentro da educação. E a gente agradece aos professores, que são muito fortes. E a gente tem sempre como fazer. Obrigada. Então, gente, agradeço pela provocação também. A gente vai agora para o encerramento. Eu quero agradecer todo mundo que veio, agradecer mais uma vez ao Rodrigo, agradecer a Thaisa e ao Toninho, e a diretoria do Maria Antônia, a equipe do Maria Antônia. E agora a gente vai ter também uma conversa entre o Rodrigo e o Alberto Tassinari no final do mês que vem. Vai ser postado, publicado convite, e esperamos ver vocês aqui todos mais uma vez. E acho que é isso, né? É isso. Bom, obrigado, gente.